a gente, os milagres do Evangelho, a gente tirou do livro Gênesis, né? Ou o nome completo, a Gênese, os milagres e as predições do Evangelho. Que em janeiro desse ano fez 150 anos, comemorou seus 150 anos da primeira edição. E é por isso que a gente trouxe esse tema, até em homenagem a esse livro, que muitos acham extremamente difícil, né? Quando a gente fala assim, vamos fazer o estudo da Gênese, as pessoas já desanimam. Porque quem já teve o livro nas mãos, já leu, viu o quanto é extremamente denso, né? E ele abrange diversas áreas do conhecimento. Então isso desanima, porque ele começa a falar de uma série de temas, determinadas expressões que não estão no nosso cotidiano. E isso desanima no estudo. Mas ele é um livro fascinante. É um livro fascinante. Se a gente começar a estudar, a gente vai ver que ele traz uma riqueza de detalhes, uma riqueza de conhecimentos. Ele é espetacular. E um capítulo que chama a atenção, que é o capítulo 14, o capítulo 16, que vai tratar da explicação dos milagres do Cristo. E quando a gente fala que o Espiritismo explica os milagres do Cristo, acham que isso é uma blasfêmia, porque é como se nós estivéssemos minimizando tudo que ele fez. Porque quando eu explico o milagre, ele deixa de ser um milagre, porque ele tem uma explicação científica, tem alguma explicação para isso. Então eles dizem que nós cometemos uma blasfêmia, uma heresia, ao explicar esses fenômenos. E aí vem a primeira grande pergunta: nós acreditamos em milagres? E aí Kardec vem explicando no capítulo 14 o que é um milagre. No dicionário, se nós formos pegar o contexto do dicionário, um milagre significa um prodígio, uma maravilha, uma coisa extraordinária. Só que nós atribuímos a ideia de milagre ao ato do poder divino que é contrário às leis da natureza conhecidas. Ou, como alguns gostam de dizer, que é uma derrogação das leis da natureza, pelo qual Deus manifesta o seu poder. Ora, vamos fazer uma análise. Se o governante de uma determinada localidade estabelece um conjunto de leis para que todos as sigam, e se ele próprio não as segue, como nós o classificaríamos? Talvez um tirano, né? Alguém que não segue as próprias leis. Ora, por que com Deus é diferente? Por que Deus faria milagres? Para mostrar o seu poder? Mas o conjunto das obras dele não demonstra esse poder? Quando nós olhamos uma árvore que começa a produzir flores e frutos, isso não é um milagre? Porque o homem não consegue fazer isso. O homem não conseguiu até hoje criar um ser vivo. Ele vai fazendo manipulações com seres que já existem, mas ele nunca criou nada do zero. Então, nós somos um milagre. Somos obra de Deus. Então, por que Deus precisaria derrogar as suas próprias leis para provar o seu poder? E quando começa a compreender os princípios espíritas, eu não posso mais acreditar em milagres, como derrogação das leis naturais. Porque se nós, como Kardec faz das primeiras perguntas do Livro dos Espíritos, quando ele começa a estabelecer a ideia de Deus, e na questão 13, ele vai enumerando, vai dizendo que os atributos de Deus: ele é eterno, ele é imutável, ele é imaterial, é único, onipotente, soberanamente justo e bom. E Kardec vai dizer que são esses atributos que estão dentro do nosso entendimento, porque existem muito mais que estão fora disso. Então, quando a gente monta esse conjunto de atributos, a gente vai ver que ele não pode
Poderia até pode, mas deixaria de ser Deus. E a Gênese, o livro A Gênese, vai nos ajudar, vai nos dar um embasamento desses milagres. E a gente pegou uma frase muito interessante de Santo Agostinho, quando ele diz assim, que os milagres não acontecem em contradição com as leis da natureza, mas em contradição do que conhecemos da natureza. E faz todo sentido. Eu vou achar milagre algo que eu desconheço as razões. Com o homem antigo acontecia isso. Quando ele viu o fogo, ele achava que era um milagre, que ele achava que era um Deus, o trovão, o relâmpago, e por aí vai. Só que isso acaba caindo dentro do entendimento. Mas nós precisamos conhecer precisamos ter um embasamento para que a gente consiga entender a mensagem e os milagres do Cristo. E é isso que nós vamos começar fazendo um pequeno alinhamento com as ideias para que a gente consiga entender a ideia dos milagres e a ideia das situações que ele gerou, que causaram tanto estardalhaço, tanta euforia naquela época, mas que a gente vai ver que nada tem de contrário às leis da natureza. Então vamos lá. Vamos começar com a ideia do Espírito. O Espírito é algo imaterial. E o que é algo imaterial? Não sei. Nenhum de nós sabe. Porque nós somos matéria. E nós não conseguimos compreender o que é imaterial, porque nós temos conhecimento e sentidos limitados, devido ao nosso estágio evolutivo. E Kardec pergunta, na questão 88 do Livro dos Espíritos, se os espíritos têm forma determinada, limitada e constante. E a resposta deles é: para vós, não. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha. Então essa é a ideia que nós temos do espírito, que é uma centelha, é algo imaterial. E nós temos todo um universo material que foi construído a partir de um componente básico que é comum a tudo. Então tudo que temos no universo visível e invisível foi criado a partir desse elemento. Para a gente ter uma ideia, os cientistas, eles vão dizer que 5% do universo é constituído de matéria visível. Então as estrelas, os planetas, todos os objetos que são detectáveis pelos nossos instrumentos são 5% do universo. E os outros 95%? Que são a matéria escura e a energia escura, que os cientistas sabem que existe, mas não fazem ideia do que ele é, do que são. E nós sabemos do que é formado cada elemento do universo. É constituído de quê? O que é esse tijolo básico que forma tudo no universo? Capítulo 14 da Gênesis. Fluido cósmico universal. E Kardec vai dizer que é a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações vão constituir tudo na natureza. E esse fluido cósmico vai assumir dois estados, o que ele chama de eterização ou materialização. Então ele pode ser visível ou invisível. E a gente tem o caso da água, né? A água está aqui nessa atmosfera, só que nós não a vemos. Mas aqui nessa jarra eu já consigo vê-la. E o fluido vai ser exatamente dessa forma. E o fluido vai formar, como o fluido forma tudo no universo, e o fluido ele pode ser, ele pode atingir todos os estados da matéria. É esse fluido que vai fazer com que o espírito, que é algo imaterial, se una a algo que é material. Então nós somos um corpo, matéria. Como o espírito está ligado? Ele está ligado porque existe um elemento que faz esta união entre o que é imaterial e o corpo físico, que é material. E nós vamos chamar esse elemento de perispírito. Então, nós somos ligados, o nosso espírito é ligado a esse corpo pelo perispírito. E quando o médium diz que vê espírito, ele não vê espírito, ele vê o perispírito, né?
a gente acaba sempre usando essa... Ah, eu estou vendo espírito. Não, você não está vendo espírito, você está vendo o perispírito daquele espírito. E o interessante é que os espíritos vão formar, vão recolher este material para fazer o seu perispírito a partir dos fluidos do meio em que se encontram. E recriam este corpo fluídico, esse envoltório, de acordo com o mundo em que estejam. Então, se nós, hoje, né, ao desencarnarmos, vamos manter o nosso perispírito, mas se o nosso mentor falar assim, ó, você não fica mais na Terra, você vai para um outro planeta, realizar uma missão, uma tarefa, o que seja, nós vamos deixar este material aqui na Terra, vamos nos dirigir ao outro planeta onde fomos designados, e lá nós reconstruiremos o nosso perispírito. Então, esse perispírito é relativo ao planeta onde nós estamos. E uma outra coisa muito interessante é a qualidade do fluido que nós vamos aurir está diretamente relacionado com o grau de adiantamento moral. Então, quanto mais evoluídos nós formos moralmente, mais puro vai ser o nosso perispírito. E Kardec ainda vai dizer que os espíritos inferiores não podem mudar de envoltório por sua vontade e não podem pular de um mundo para o outro, ao passo que os espíritos superiores, os espíritos elevados, podem vir aos mundos inferiores e até encarnar ali. E vão tirar deste mundo o material para a formação do perispírito apropriado ao meio em que vão viver. Quando nós comparamos, e aí entendendo isso, é covardia nos comparar a Jesus. Como é o meu perispírito e como foi o dele? E aí nós podemos entender a diferença. Quando a Terra foi formada há 4 bilhões e 500 milhões de anos. E Jesus participou da formação do planeta. Ora, Jesus já era um espírito perfeito, evoluído, o Cristo, há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás. E aí a gente consegue ver o abismo que existe entre nós e ele. É muita coisa. Então, Jesus auriu do planeta o que tinha de melhor no planeta, para a formação do seu perispírito e do seu corpo físico. Graças a isso, ele possuía todas as características que Allan Kardec relatou no Livro dos Médiuns. E todas essas características estão relatadas no Evangelho. E a gente vai citar alguns exemplos desses. Então, por exemplo, Jesus possuía dupla vista. Por exemplo, quando ele ia entrar em Jerusalém, ele disse para os apóstolos: olha, em Jerusalém, numa ruazinha, vocês vão encontrar uma jumenta com o seu bezerro amarrado. Vão lá, tragam a jumenta para mim. Pagou. Cristo. Pagou. Ele disse para eles: você vai encontrar a jumenta em tal ponto e tragam para mim. Beleza. Eles foram lá e encontraram a jumentinha. Outro fato foi: Jesus estava pregando em cima do barco. E aí diz para Pedro: jogue a rede naquele ponto. Aí Pedro diz assim: mas Senhor, nós pescamos o dia inteiro e não tinha peixe. Mas se o Senhor está mandando, então que assim seja. Então ele jogou, e segundo relatos no Evangelho, a rede rasgou de tanto peixe que tinha. Então esse é o exemplo do fenômeno de dupla vista. Ou seja, aquele fenômeno que antecipava
Então ele sabia que ali existia. E alguns médiuns, a gente vê que tem essas capacidades. Outro fenômeno que Jesus apresentava era o fenômeno de materialização. O que é a materialização? É quando o médium, utilizando os seus fluidos, consegue fazer uma materialização, seja de um objeto, seja de um espírito. E o primeiro fenômeno, interessante que o primeiro fenômeno que Jesus, que é citado no Evangelho, é numa festa de casamento. Numa festa de casamento. Onde o vinho acaba, e aí Jesus, e aí Maria vai dizer para ele assim: o vinho acabou. Aí o que ele faz? Ele pede que seja colocado 6 tonéis e transforma a água em vinho. E aí dizem, né, segundo o relato do Evangelho, que o vinho é de melhor qualidade. E aí nós, espíritas, né, vamos falar assim, vamos pensar que eu vi foi um estudo de Divaldo Franco. Quando Divaldo comentava essa passagem, ele falou assim: Jesus transformou água em vinho? Vamos pensar a respeito. Jesus queria sempre o melhor. Aquelas pessoas já tinham se embebedado. Ele iria permitir que se embebedasse mais? Será que Jesus não transformou, não mudou a cor da água e não deu a ela um gosto do vinho? E na realidade todos estavam bebendo água? É uma coisa para a gente pensar, né? Nesse fato. Mas é um fato que marca o início da trajetória dele. Um outro fato de materialização é bem famoso, que é quando Jesus prega no monte, e aí Pedro vai falar: Senhor, esse povo está com fome. E aí Jesus faz uma pergunta, e tem uma mensagem de Emmanuel que é lindíssima, que é a pergunta que Jesus faz a Pedro. Ele pergunta assim: o que tens? E aí Pedro vai falar: eu tenho 2 pães, tenho 2 peixes e 5 pães. E com esses 2 peixes e 5 pães, eles conseguem alimentar todas aquelas pessoas que estavam ali. E Emmanuel vai dizer uma coisa interessante, que é o que Jesus pede em cada um de nós. Que quando nós temos uma dificuldade, nós temos alguma coisa, ele vai perguntar para a gente: o que tens? O que podes oferecer? E a própria matemática nos ajuda nesse ponto. Quanto é 1 vezes 1 milhão? 1 milhão. Quanto é meio vezes 1 milhão? E quanto é 0 vezes 1 milhão? Então, para que alguma coisa aconteça em nossa vida, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso dar a minha parcela. E é por isso que Jesus pergunta: o que tens? E um outro fenômeno foi a aparição de Moisés e Elias, que João, Pedro e Tiago conseguem ver Jesus ao lado deles dois, né? Então, é um outro fenômeno, um outro processo de materialização. E as casas espíritas, de um modo geral, fazem, em algum momento, fazem esse tipo de trabalho. Nós conhecemos uns amigos, os companheiros lá de Itaperuna, que fazem esse trabalho, fazem a produção de medicamentos, né? Outro exemplo é uma história que Divaldo Franco conta no livro Semeador de Estrelas, de Sueli Caldas, quando ele está lançando o livro Mestre de Amor. E ele ficou tão feliz com o livro, né, quando ele recebeu os exemplares, ele botou o livro em cima da mesa, Joana de Anjos aparece e coloca em cima do livro uma rosa. E Divaldo Franco vê essa rosa, ela se desmanchando, e as pétalas, que eram vermelhas, elas mancharam a capa do livro. E aquela mancha ficou permanentemente, ela não saiu mais. Para que Divaldo se lembrasse que além do perfume, de poder estar ajudando muitas pessoas, teria o espinho das críticas, mas que ele não se abatesse por aquilo, porque ele estava bem acompanhado. Um outro fenômeno
né, relatado no Evangelho, que é comum para todos nós, é o fenômeno das desobsessões, né? Então, as expulsões de demônios, como é dito no Evangelho. Então vamos ver o processo da sinagoga, o menino que é mudo desde pequeno, o cego e o mudo e o lunático. São os casos que são, alguns dos casos que são relatados no Evangelho. Então o que acontecia? E esse processo da desobsessão, do processo desobsessivo, ele é um processo tão grave e tão sério, que ele é relatado nas 5 obras da codificação. Em todas as obras da codificação nós vamos encontrar relatos sobre a desobsessão. Em todas as obras. E Jesus irradiava de uma maneira tão intensa que já sem precisar, às vezes sem falar nada, ele já provocava o início da transformação naqueles espíritos. Muitas vezes ele trocava palavras, mas às vezes nem era necessário. Somente a imposição ou a sua aproximação já fazia com que aqueles espíritos já fossem resgatados e socorridos. E no caso do lunático, quando os apóstolos chegam e dizem assim, mas por que nós não conseguimos fazer isso? E aí Jesus vai falar, por causa da sua pouca fé. Por causa da pouca fé. E as casas espíritas sérias vão realizar esse trabalho. Como? Né? Então, como é feito esse tratamento da desobsessão? E Kardec vai explicando isso. Na Gênese, que começa com a troca de fluidos, o passe. Então, Kardec vai falar que é essencial que comece essa troca, né? O diálogo com o obsessor, para que ele consiga compreender o mal que faz e o mal que é causado a ele nesse processo. Só que não pode ser cada um. Eu preciso ter uma certa autoridade moral para isso. Mas nós estamos em condição? Talvez sim, talvez não, né? Por isso que a gente precisa fazer a nossa reforma para que a gente possa realizar esse tipo de trabalho. E aquele que é obsidiado tem que entender a situação que está e aceitar e auxiliar no próprio tratamento. Viana de Carvalho deu uma comunicação através de Valdo Franco, vai dizer que esse processo de reequilíbrio é lento, exigindo altas doses de paciência e de amor por parte do enfermo e por parte dos que o amam. E é sujeito a recaídas, levando a todos o abandono da terapia e a desistência, entregando-se sem qualquer resistência. Então, como é um processo lento, né? Em alguns casos pode ser rápido, mas quando a gente vê a própria resistência do obsidiado, esse processo é mais lento e mais demorado. Tem um amigo com quem a gente tinha um relacionamento, ele contava uma história de que uma vez foi uma família na casa espírita desesperada porque havia um obsidiado dentro de casa e ninguém dormia por causa dele. Aí ele falou assim, mas traz ele aqui que a gente aplica o passe. Não tem condição, ele é violento, ele não sei o quê. Vocês não podem ir lá em casa? Aí eles, tá bom, nós vamos. Que isso era contra a metodologia que era feita no trabalho. Mas como é uma emergência, então foi um grupo lá, foram 4 pessoas. Faltou estender o tapete vermelho na entrada. O resto fizeram por eles. E aí depois do primeiro dia do tratamento, ele apresentou uma melhora. Porque todo esse trabalho foi feito pela equipe. Na segunda vez, e aí foi melhorando. E aquilo que era 3 vezes por semana, começou a espaçar, né? Passou a ser 2 vezes por semana, 1 vez por semana. Aí teve um dia que falou assim, você pode subir pelo elevador de serviço, porque o pessoal não desconfiar. Tá bom. Aí depois nem ligavam mais. Então, quando está na emergência, quando está na dor, toca qualquer coisa. Mas é muitas vezes o que acontece. Às vezes a gente vai deixando. Aí quando volta, às vezes volta muito pior. Aí corre na casa espírita de novo. Então esse é um trabalho que precisa ser feito constantemente.
que requer a transformação moral de todos aqueles, não é só algum paliativo. Então, é um assunto muito sério. Outro ponto interessante que é colocado no Evangelho são as ressurreições. E vamos colocar entre aspas, né? Então tem o caso da filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e Lázaro, né? Que Jesus, inclusive a filha de Jairo, foi muito interessante, que Jesus chega, né, todos chorando na porta, e aí ele fala assim: não, por que estão chorando? Ela está dormindo. E todos ficam revoltados. Aí Jesus entra e fala para a menina levantar, e ela levanta. E quando ela sai, é aquele choque geral, né? Mas o que aconteceu com ela? Ela estava morta e ressuscitou? Não. Acontecia um fenômeno, né, que hoje a ciência explica, que se chama letargia ou catalepsia. E a gente tem, que os mais antigos, igual eu, né, vão lembrar de um ator, né, Sérgio Cardoso, que aconteceu isso, né? Naquela época não tinha internet, né, não tinha celular. Ele sofria, o médico viajou e ele teve a crise e acharam que ele tinha morrido. Quando o médico retorna, descobre que tinha sido enterrado. Ele, desesperado, vai tentar abrir a sepultura, né? Aí descobre que ele não estava morto, que ele sofreu um processo cataléptico. O processo cataléptico é como se fosse um desligamento do cérebro para o corpo, que pode ser reativado com um choque energético, através do passe, por exemplo, né? E Lázaro, aí as pessoas falam assim: ah, mas Lázaro, ele mostrava sinais de decomposição, ou seja, os pés já demonstravam, as mãos já demonstravam. Mas a ciência explica isso, porque esse processo causa uma diminuição de batimentos cardíacos, causa uma diminuição de todo o processo corporal, então o sangue praticamente não circula. Então as partes mais externas, elas são suscetíveis a esse tipo de necrose. E quando a gente entende o processo do desencarne, a gente vai entender que é impossível reatar os laços rompidos e o retorno ao corpo, né? A ciência espírita vai explicar isso. Então, quando ocorre total desligamento, ocorre. E tem uma questão do Livro dos Espíritos, eu me lembrei disso agora, né? Quando Kardec vai comentar sobre isso. Mas é possível o corpo viver sem o espírito? Os espíritos vão falar: é possível, mas não vive por muito tempo, que é o que nós chamamos de morte cerebral. Então o processo de morte cerebral é quando o espírito já se desligou, mas ele está vivo por quê? Porque tem uma máquina que faz com que o coração bata, tem uma máquina que faz com que respire. Então aquilo, o corpo está ali, o sangue ainda circula, mas não tem mais nada ali. E os espíritos dizem que isso é possível. E finalmente, a parte mais interessante, que são as curas que Jesus fez. Então Jesus curou cegos, paralíticos, pessoas com doenças de pele, pessoas com deformidades físicas, e cerca de 30 curas realizadas por Jesus, detalhadas de forma clara nas Escrituras. E ainda em Mateus, se não me engano, em Mateus ele vai dizer: muitas outras ele fez. Então, as que foram relatadas são cerca de 30, mas ele fez muito mais. Como Jesus curava? Aí são as grandes perguntas que a gente faz. Como? Por que Jesus curava? Será que era para... Muitos dizem assim: é para mostrar o poder de Deus. Coitado do outro, né? Quer dizer que ele usava o sofrimento do outro para promover a Deus. Será que todos os enfermos que passaram por ele, pelo seu caminho, foram curados? Haroldo Dutra vai comentar num estudo que ele fez que todos que foram curados, mais cedo ou mais tarde, desencarnaram, inclusive Lázaro. Ora,
Se todos que Jesus curou desencarnaram, inclusive os que ele ressuscitou, então curou o quê? E mais importante que isso, o que ele curava? Kardec, na Gênese, vai explicar como funciona o processo de cura. Então ele vai dizer que o espírito, encarnado ou desencarnado, fornece ao corpo adoecido parte da substância do seu envoltório fluídico. E a cura vai ocorrer pela substituição das células doentes pelas sãs. E esse poder curativo vai depender da pureza da substância inoculada, da energia da vontade dos envolvidos no processo e das intenções daquele que deseja realizar a cura. Então Jesus curava porque possuía fluidos depurados e queria a cura, assim como aqueles que estavam sendo os doentes. Mas tinha algo mais. Não era simplesmente isso. E o que faltava? E aí nós vamos pegar no Céu e Inferno, do Código Penal da Vida Futura, quando Kardec vai dizer que a completa felicidade é a perfeição, ou seja, a purificação completa do espírito. E toda imperfeição é causa de sofrimento e privação de gozo. E não há uma única imperfeição que não cause dolorosas e inevitáveis consequências. E ele continua dizendo que o mal moral é causa de sofrimento. E ele vai persistir enquanto existir o sofrimento, ou diminuirá de intensidade se ele decrescer. Então, não bastava só. Eu tinha que seguir uma lei. E isso fica claro num dos momentos quando é levado um homem que é cego. Nasceu cego. E os discípulos fazem uma pergunta muito interessante, diz assim: mestre, quem pecou, esse homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Olha a pergunta que eles fizeram. Porque se ele falar assim, o homem nasceu cego, foi ele que pecou? Olha, se ele foi criado naquele momento, como é que ele pode ter pecado sem ter acabado de nascer? Então os discípulos já tinham ideia de vidas anteriores, o processo reencarnatório. Eles já tinham essa noção para fazer essa pergunta. Mas poderia não ser, poderia ser que os pais tinham feito alguma coisa. Mas a resposta de Jesus é mais desconcertante ainda, quando ele diz assim: nem ele, nem seus pais, mas para que se manifestem nele as obras de Deus. Como assim manifestação das obras de Deus? Lei de causa e efeito. Quando cessa a causa, vai cessar o efeito. Será que alguém consegue a cura se não tiver cumprido a sua expiação? E se não era expiação do passado, era uma prova que devia servir ao progresso daquele espírito. Porque Deus é justo e não vai impor a ninguém um sofrimento sem merecimento. Então vamos imaginar dois homens, duas pessoas que têm um câncer, fazem o seu tratamento e ambos se dedicam à prece, ambos se dedicam ao trabalho no bem. Nós vamos ver a cura em um deles, que ele vai dizer assim: estou curado do câncer, mas o outro não. Ué, mas os dois se dedicam ao bem, ao amor ao próximo, à caridade. Por que um foi curado e o outro não? Deus gosta mais de um do que do outro? E aí vamos voltar àquela pergunta: o que Jesus curava? E as curas de Jesus não tinham nenhum movimento cinematográfico, nada que chamasse atenção. E em cada cura que ele fazia, nos deixava uma lição valiosa. E em nenhum momento Jesus disse: eu te curei. Mas ele usava 3 frases que nós não damos a devida atenção. E aí começamos. Cego de Jericó. O cego estava à margem do caminho, esquecido, né? Ninguém dava atenção para ele.
Ora, Emmanuel vai dizer que muitas vezes nós precisamos ter a perda de bens materiais para que possamos aprender a valorizar os bens do espírito. Muitas vezes nós estamos apegados a tudo à nossa volta e deixamos de lado a questão espiritual. E aí a espiritualidade é tão maravilhosa que tira para que nós possamos enxergar um outro lado, que é o que fez com Jó. E o cego que estava sentado à margem do caminho, quando dizem para ele que Jesus vai passar, o que ele começa a fazer? Ele começa a gritar. Ele grita, pedindo que Jesus o cure. E ninguém mais suporta ele gritando, só que Jesus ouve e se dirige a ele. E faz a seguinte pergunta: o que queres que eu faça? E Emmanuel, por isso que aquela coleção Fonte Viva ela é espetacular, porque Emmanuel vai explicando cada detalhe. Fala que o Bartimeu, ele soube responder, porque pediu o quê? A visão. Quantos estão na presença de Jesus e tendo a oportunidade de pedir, fazem em prejuízo próprio? O cego estava ali na frente de Jesus, que podia dar a ele qualquer coisa. Podia dar dinheiro, podia dar bens materiais. Ele podia pedir o que ele quisesse a Jesus. Mas o que ele pede? Será que está incomodando? Tem uma história de um homem que estava andando num parque. Aí ele vê aí do lado assim, do caminho tinha um pipoqueiro. E no canto um cachorro que estava uivando. O cachorro estava deitado, mas uivava. Aí o homem chega para o pipoqueiro, pede lá o saquinho de pipoca e pergunta: o que está acontecendo com esse cachorro? Aí o pipoqueiro fala assim: está deitado em cima de um prego. Mas por que ele não levanta? Porque não está doendo o suficiente para ele levantar. Que é o que acontece na nossa vida. Nós estamos com a dor. Ah, mas está doendo? Está doendo. Mas você não vai me fazer nada? Ah, não. Por enquanto está dando para levar. Será que nós sabemos escolher quando Jesus nos pergunta? E aí o cego vai a ele e diz assim: mestre, que eu veja. Nós só precisamos pedir a Jesus só isso, que eu veja. Ver o quê? O nosso caminho. Que eu consiga enxergar pessoas e situações com amor e com justiça. Isso vai nos dar aquela alegria. E Jesus disse: vá, a tua fé te salvou. E logo viu. O cego voltou a enxergar e passou a segui-lo, glorificando a Deus. Aí vem a primeira frase. Será que vai dar tempo de falar as outras? A tua fé te salvou. Por que salvou? Ele não curou o cego. Então o que é salvar? Quando alguém está no caminho e alguma coisa o tira desse caminho e coloca-o em perigo, quando alguém o salva, significa que é resgatar este alguém para um lugar seguro, trazer de volta para o caminho. Então vamos dizer que alguém esteja num barco, aí o barco faz um balanço e a pessoa cai dentro d'água. Salvar é tirar aquela pessoa de dentro d'água que pode se afogar, estar numa situação de perigo, e trazê-la para dentro do barco novamente. Isso é salvar. E a doença é esse desvio de rota. Quando nós nos desviamos da nossa rota, nós vamos adoecer. E que rota é essa? Questão 621 do Livro dos Espíritos. O que está escrito na nossa consciência? Essa lei de Deus é a nossa rota. Então, quando nós
saímos desta rota, nós adoecemos. E o que é o salvar? O salvar é quando eu sou trazido de volta para essa rota. E Jesus entendia a doença como esse desvio. Então, quando ele cura e traz aquela pessoa de volta para o caminho, estava salvando. E a atitude do cego tem que ser o modelo que nós devemos seguir. O enfermo procura o mestre e depois da cura o acompanha, glorificando a ele, glorificando a Deus. E nós, quando passamos pelo tratamento, será que nós voltamos para agradecer? Será que nós glorificamos a Deus por tudo aquilo que estejamos recebido? Uma outra situação que Jesus relata, que é relatada nos evangelhos, é a história da mulher que há 12 anos vivia com processo hemorrágico e tinha gasto todo o seu dinheiro pedindo ajuda para que pudesse obter a cura. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela não quis nem encontrar com ele. Ela tinha certeza de que se tocasse as vestes, ela estaria curada. E aí Jesus está passando por um lugar pequeno, todo mundo à volta dele, todo mundo empurrando, todo mundo querendo ver, querendo chegar perto, e a mulher ali não conseguia chegar. Num determinado momento ela se joga e toca as suas vestes. E segundo relatos do Evangelho, no mesmo instante o fluxo sanguíneo estancou e ela sentiu em seu corpo que estava curada da enfermidade. E aí Jesus para, e deve ter sido muito engraçado esse momento. Jesus para, vira para Pedro e pergunta assim: quem me tocou? Aí Pedro fala assim: mestre, todo mundo está lhe tocando. E ele fala assim: senti a virtude saindo de mim. E ele começou a procurar quem era. E a mulher, vendo aquilo, se joga na frente, dizendo, e conta toda a história. E aí Jesus vai falar assim: minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada da tua enfermidade. A tua fé te curou. Interessante que o ato não foi provocado por nenhuma vontade de Jesus, porque ele nem sabia, né? Bastou que aquela mulher tocasse para que a cura fosse realizada, né? Mas por que aquela mulher foi curada e os outros que estavam à volta provavelmente não? E aí Kardec explica que o fluido tem que atingir a desordem orgânica, atinge o mal pela vontade do curador, ou atraído pelo desejo ardente, pela confiança ou pela fé do doente. Então, quando nós vamos lá para a cabine de passe, quem está aplicando? Qual o fluxo vai depender de quê? O fluxo nós estamos recebendo naquele momento. Será que é o passista que está aplicando? Ou será que somos nós que estamos tirando dele o que nós precisamos? Quem vai para a cabine hoje vai. Porque nós precisamos ir com a vontade. Nós precisamos ter. Nós acreditamos nesse trabalho. Por que nós estamos indo para o passe? Por que nós estamos indo para o tratamento espiritual? Nós acreditamos naquilo. E é isso que a gente procura exercitar sempre nos trabalhos que a gente faz na nossa casa. Procura sempre reforçar essa ideia. Que eu preciso ter a vontade. Não basta só o passista estar ali com toda a boa vontade, com todo o desejo que a gente se cure. E a gente está ali pensando: pô, tem que trabalhar amanhã, tem que dormir cedo, né? E tem um monte de conta, início de mês. Eu preciso ter essa vontade. E quando o enfermo é descrente da ação do remédio, é o primeiro a trabalhar contra a cura. E o homem que se mostra desanimado de tudo, não deverá aguardar a cooperação útil. Palavras de Emmanuel. Então, se nós estamos passando, se nós queremos estar ali recebendo o passe, ou qualquer trabalho na casa espírita,
nós devemos ter essa vontade, a vontade da mulher, que desejava ser curada, e nem precisou que Jesus fizesse qualquer trabalho, qualquer imposição, qualquer toque para que ela fosse curada. Ela conseguiu obter a cura por si mesma. E o terceiro caso, Jesus sobe numa barca, atravessa o lago e foi a Cafarnaum. E lhe apresentaram um paralítico. Jesus, notando-lhe a fé daquele homem, virou-se para ele e disse: meu filho, tem confiança, perdoados estão os vossos pecados. E os escribas que o observavam pensaram assim: ele blasfema. E Jesus, outra característica de Jesus, ele conseguia ler pensamento. Então ele, percebendo o que eles pensavam, perguntou: por que tens esses pensamentos? O que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Para mostrar que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, ele virou para o paralítico e disse: levanta, toma teu leito e vai para casa. E o que significavam aquelas palavras? Teus pecados estão perdoados. E como eles influíam para a cura? Ora, se a doença é a expiação do mal praticado, se eu estou doente porque eu agi de forma leviana, inconsequente em algum momento, quando Jesus diz, teus pecados estão perdoados, significa o quê? Acabou o seu débito. Pagaste a sua dívida. A fé que tu tens anulou a causa da doença. Então mereces ficar livre dela. Por isso que ele disse aos escribas: o que é mais fácil dizer? Teus pecados são perdoados, ou levanta-te e anda? Porque cessar da causa, o efeito tem que cessar. E mais importante do que o paralítico andar era ser salvo. O que é ser salvo? Voltar ao caminho, entrar em contato com Deus. E naquele momento não importava se ele voltaria a andar, porque mais cedo ou mais tarde ele desencarnaria. E Jesus não visava a cura do corpo, mas da alma. E a alma curada pode curar o corpo. Quando eu contei a história dos dois homens que estavam com câncer, quantos foram curados? Há um companheiro que conta na casa dele, na casa onde ele trabalha, eles fazem também o tratamento espiritual. Ele conta a história de um homem que tinha metástase. E ele passava pelo tratamento espiritual. E toda vez que ele ia consultar com os médicos, o câncer estava ali. Só que acontecia uma coisa interessante: ele não sentia dor, ele não tomava nenhum medicamento contra a dor. E os médicos não entendiam por que ele não sentia dor, porque era no estágio que ele se apresentava. Ele tinha que sentir a dor, mas ele não sentia dor. Mas o câncer estava lá. E quando ele desencarna, não me recordo quanto tempo que ele passou pelo tratamento, ele desencarna com a doença. E os espíritos vêm informar para que não se preocupassem com ele, porque ele passou sem, ele alçou sem a perturbação. Então ele não passou por aquele momento de dor, de sofrimento que às vezes o espírito passa, carregando as dores. Então ele passou sem perturbação. E para a gente fechar, uma outra história que foi contada. Quando Jesus caminhava com os discípulos por um caminho, do lado da estrada surgem 10 leprosos, 10 pessoas com hanseníase. Vamos ser um pouco mais, mas no Evangelho consta essa palavra. Essas pessoas tinham a hanseníase e pediram para que Jesus a curasse. De onde estava, ele ficou. Ele levantou a mão para aquelas pessoas e disse assim:
procura o sacerdote. E eles se desanimaram, porque eles achavam que Jesus iria curá-los. E eles vão andando pelo caminho. Aquele que perguntou, quando ele vai, num determinado momento, depois de ter andado muito, ele olha para a mão dele e vê que a mão não tem mais nada. Aí ele olha para o corpo e vê que não tem mais chaga nenhuma. E aí grita para os outros. Quando os outros se olham, também não tem mais chaga nenhuma. Eles estavam curados. E eles pulam, eles cantam, eles se abraçam, choram. Mas aquele primeiro, aquele que pediu, aquele primeiro que observou, ele volta. Encontra o grupo pelo caminho, se ajoelha e agradece a Jesus a cura. E aí Jesus pergunta: cadê os outros? Em que grupo nós estamos? Onde está o Bartimeu dentro de mim? Onde está o paralítico dentro de mim? Então nós precisamos ter essa noção. Será que recebemos as bênçãos? Isso nós recebemos todos os dias. E o que nós fazemos? Como nós lidamos? Lembrando de novo, que curas? O que Jesus curava? Se eu conseguir desencarnar e for que nem aquele companheiro, passar sem um período de perturbação, já me dou por satisfeito. É isso que nós precisamos. E muitas vezes a gente quer a cura material, a cura do corpo, achando que só isso basta. Mas não. Nós precisamos curar a nossa alma. E é por isso que nós estamos na casa espírita. É por isso que nós estudamos. Para que a nossa alma seja curada, não o nosso corpo. O corpo é consequência. É consequência de tudo que a gente esteja fazendo. E antes da gente fechar, acho que eu tenho uns 2 minutinhos. Não tem como não falar dos fatos e eventos que aconteceram há uns 15 dias. Onde nós passamos por situações, o país passou por uma situação difícil. Mas deu muita tristeza ver a reação, e provavelmente muitos que se dizem cristãos, quando pensavam única e exclusivamente em si mesmos. Então nós víamos na iminência da escassez de produtos ou de combustível. Às vezes eu nem precisava do carro para trabalhar. Aí fui no posto, enchi, ainda levei uma bombona de 20 litros para garantir que não ia faltar para mim. Quando eu fui no mercado e fui comprar 40 quilos de arroz, quando são só 3 pessoas na família. Quando o comerciante vê a possibilidade do lucro e dobra o preço das coisas porque vai faltar. Cadê o sentimento cristão? Foi um grande exercício para todos nós, né? Foi um grande exercício. E a gente vê que a gente ainda falta muito. Falta muito para que nós sejamos habilitados para o mundo de regeneração. Porque esse sentimento de pensar em mim, somente em mim, e não vamos nem questionar se a manifestação foi justa ou não, mas pensando nesses efeitos. Parece que nós fomos envolvidos pelo sentimento coletivo, pelo desespero coletivo. E a gente precisa refletir e raciocinar muito com relação a isso. Eu senti muita tristeza, não raiva, mas muita tristeza pelo que aconteceu. E mesmo orientando os outros, e às vezes isso é que é mais doloroso, às vezes você tenta falar, gente, não precisa disso tudo, vamos manter a calma. A pessoa diz, não, vai faltar, eu vou ficar sem, como é que vai ser? Muitos precisam para trabalhar, mas eu nem pensei naquele que precisa para trabalhar. Eu pensei para o meu conforto próprio.
Então que essas situações que vêm acontecendo sirvam para nossa reflexão. Porque não adianta reclamar do que está lá em cima, porque nós fazemos errado também. Quando alguém diz assim que o país tem os governantes que merece, nada mais certo. Porque nós também, muitas vezes, dando aquele jeitinho, acabamos fazendo igual a eles. A diferença é o valor. Às vezes é por R$1, R$2 e eles estão fazendo por milhões. Mas é a mesma coisa. Quantos de nós, se não estivéssemos lá, estariam fazendo a mesma coisa? Já paramos para pensar sobre isso? Então são reflexões muito interessantes a respeito dos fatos. E como espíritas, precisamos ter essa visão. Não defendendo A, B ou C, mas que a gente possa pensar de acordo com o que a doutrina nos coloca, com o que o Evangelho nos coloca, fazendo essas ponderações. Obrigado a todos pela paciência em ter me aturado essa hora, né? Obrigado pela oportunidade de estar aqui na casa com vocês, uma casa que eu amo, né? Nós nos sentimos muito bem estar aqui, né? Nas oportunidades que a gente tem. Os trabalhos da nossa casa não permitem que a gente esteja muito tempo aqui, mas toda vez que a gente recebe o convite é com muita alegria que a gente vem aqui. Então, agradecendo mais uma vez a todos e que Jesus continue a nos amparar e a nos guiar. Muita paz a todos.